Olá, muito boa noite para todo mundo. Cortando terras de assento com matas de perobeiras e ibiraremas bordejando a estrada, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV chegou com a boiada na beira do Panema nas horas morredeiras do dia. E, em vez de fazer a travessia, que seria arriscada, a pionada resolveu armar a rancharia e ocupar a noite em Porfia Violeira, começando então esta função com a recitação da nossa prosa brideira do dia. A SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta segunda-feira, dia 3, o seu balanço a respeito das exportações brasileiras de carne bovina em junho e o resultado repetiu mais uma vez o roteiro que tem sido seguido nos meses recentemente vencidos. O caso acontecido foi que, de acordo com o relatório distribuído na praça, o volume despachado daqui para o estrangeiro chegou a 192.700 toneladas do produto in natura, o que representou um forte aumento de 23,6% em relação ao mês correspondente do ano passado. Já o dinheiro recebido pelos frigoríficos brasileiros como pagamento por esse tanto de mercadoria somou 974 milhões e 100 mil dólares, com uma redução de 6,5%, fazendo a mesma comparação. Logicamente que, sendo ligeira com as matemáticas e aritméticas, a companheira fazendeira já chegou à conclusão de que a explicação para essa descombinação percentual entre o que foi vendido e o que foi recebido só pode ser a queda no preço, né? De fato, no mês passado, a tonelada da carne brasileira foi negociada no mercado internacional pela média de 5.054 dólares e mais um trocado, com um despencamento de 25,9%, pareando com junho de 2022. E pedindo a licença da companheirada para esticar só um pouco mais essa numeraiada, para poder fechar a conta da metade abrideira do ano presente, a gente avisa que de janeiro até agora foram mandadas lá para fora 882.700 toneladas, ou 5,1% a menos do que nos mesmos meses do ano passado. Neste período considerado, o faturamento total dos exportadores brasileiros foi de 4.350 bilhões de dólares, o que significou um tombo muito dolorido de 22,6%, comparando com o primeiro semestre de 2022. E a cotação média da nossa carne foi de 4.928 dólares, ou 18,5% a menos do que na primeira metade do ano passado. Pois então, considerando que o rio corre para o mar e a água que já foi não volta mais, o caso agora é de olhar para frente e assuntar o caminho que a gente vai enfrentar. E aí o que tem para ser falado é que a situação do mercado internacional daqui para o final do ano não deve ser muito diferente da atual, especialmente na questão do preço, que muito dificilmente vai voltar a ser o que ele era até recentemente. Outro dia, voltando da freguesia com o compadre Zé Amado, eu parei no seu João Batista para tirar uma dúvida a respeito do mercado. Mas, como ele também não sabia, a solução foi procurar um especialista neste riscado para a gente não ficar desinformado. E desse jeito, então, está anunciada a apresentação da nossa conversa com o analista. Olá, aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que a gente recebeu nas nossas redes sociais do Eduardo de Unai, Minas Gerais. Então ele perguntou como irão ficar os preços no mercado do boi gordo nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, Eduardo, como o ímpeto de compra da indústria tem vindo maior, isso tem sustentado a subida da arroba e o mercado do boi gordo tem tido um ânimo, como a gente tem visto aí, com as cotações subindo, inclusive no mercado futuro e no contrato de setembro e outubro na B3, a arroba já chegou a R$ 265. Então, quanto à exportação, a gente já superou o que foi exportado em junhos passados e até a metade do mês de junho, 154,6 mil toneladas de carne bovina in natura foram exportadas. E se a gente continuar nessa tendência, a gente pode ver aí mais um ano recorde no setor exportador. Portanto, então, as expectativas para os próximos meses são de que os preços devem seguir retomando fôlego no médio prazo, mas sem grandes expectativas, já que o dólar está mal das pernas e a saída de gado do primeiro giro de confinamento
pode tirar a firmeza dos preços. Bom, por hoje é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! O Terra Viva DBO na TV faz agora uma parada ligeira, mas é só no tempo de pegar uma guampa de água no corguinho e já que a gente põe de novo a boiada de volta no caminho. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer correr mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, o ano já está estriado e entrado na sua metade derradeira e, por determinação da natureza, a produção já está começando a aumentar na região sul, que é uma das ponteiras do setor leiteiro brasileiro. Apesar disso, a porteira do mercado nacional continua escancarada para os produtos estrangeiros, ao mesmo tempo em que o consumidor está vendo tudo de longe, sem poder comprar por motivo de falta de dinheiro. E para completar esta conjuminação desanimadora, o preço pago ao fazendeiro agora em junho fez o devorteio e pegou o rumo de descida na ribanceira. E a previsão é de que não vai ser tão já que ele vai mudar outra vez de direção. Pois então, para saber o que é que o companheiro e a companheira produtores brasileiros podem fazer para enfrentar esta situação, a gente pediu novamente a ajuda do engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Obrigado pela sua costumeira gentileza para atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Rancho Internet. Fique à vontade que a casa é sua. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso. Ô, Walter, o que foi que aconteceu no mês passado com o preço do leite pago ao produtor, hein? A notícia não foi boa para o produtor, Sidney. Tivemos na média Brasil apurada pelo CPE 18 centavos de queda, de R$ 2,90 para R$ 2,72 na média Brasil. Agora, fazendo a conta aí do semestre inteiro, Walter, como é que foi, então, o comportamento do preço do leite aí ao produtor, né, na metade abrideira do ano presente? A nossa média aqui de janeiro a junho desse ano foi R$ 2,72, o mesmo valor de junho, e a média de janeiro a junho do ano passado, R$ 2,35. Então, esse ano, apesar da queda, tivemos 37 centavos acima do que no ano passado. Isso dá uma variação de 16% esse ano acima do ano passado em preço ao produtor. Menos ruim, pelo menos, né? Agora, Walter, normalmente esse período que a gente está agora, né, deveria ser ainda de alta no preço ao produtor, né? O que é que foi que fez o mercado sair desse seu roteiro costumeiro? A gente tem dois fatores importantes, Sidney. Um que o produtor normalmente esquece, que é a demanda, né? Quem paga a conta. A demanda de lácteos aí no nosso país, lá na ponta final ao consumidor, está caindo aí, dependendo da categoria láctea, de 5% a 7% em volume em relação ao ano passado. Então, temos menos demanda. E por conta aí das encomendas que foram feitas aos países vizinhos por produtos importados, temos muita importação. Então, temos muita importação e pouca demanda. Aí não tem muito segredo, né? Aí cai o preço mesmo. Agora, a queda no custo de produção aqui no país, Walter, não foi suficiente aí para compensar a redução no preço recebido pelo produtor? Por enquanto a situação não está ruim para o produtor, né? A gente teve queda de 0,7% nos custos, segundo a Embrapa, nos primeiros 5 meses do ano. Se a gente considerar 12 meses, 4,1% de queda. Então, nós estamos ainda com custos menores e com preços mais altos do que no ano passado, né? Mas o produtor, obviamente, ele assusta e fica insatisfeito porque ele vinha numa trajetória de subida e, de repente, em plena entre-safra, quando ninguém espera, os preços caíram e caíram bastante. Então, de certa forma, apesar da conjuntura favorável, é natural que o produtor reclame e ache estranho esse movimento de preços. O que é que deve acontecer com o custo de produção do leite daqui para frente? A gente tem soja e milho esse ano bem mais baratos do que no ano passado, coisa de 15% a 20% mais barato. Nós estamos em plena colheita da segunda safra do milho, os preços estão mais baixos, apesar de terem reagido na última semana em função do cenário norte-americano. Então, o produtor tem que olhar bastante bem, principalmente esses dois itens, que são os dois principais itens de custo, e tentar travar esse seu custo agora, porque estão em patamares baixos. Um outro ponto que ajuda bastante é o dólar baixo. O dólar baixo significa, no médio prazo,
redução do custo de produção de leite, porque tem uma correlação bastante grande entre custo de produção e taxa de câmbio, e o dólar, né? Ô Walter, agora, quando é que essa queda nos preços vai chegar ao mercado varejista? Quem sabe aí para dar uma agitada nisso aí, para facilitar um pouco mais o aumento do consumo aqui no nosso mercado interno? Essa é uma boa notícia que eu trago aqui, Sidney. Já em junho, a gente recebeu os dados da FIPE hoje, o leite UHT caiu 2,5% no varejo, está mais ou menos 13 centavos. A mussarela caiu 1,1%, dá mais ou menos 60 centavos por quilo, e o leite em pau fracionado, 2,4%, dá mais ou menos 50 centavos por quilo. Foi o primeiro mês de queda, depois de vários meses de alta. Isso pode sinalizar uma queda também ao consumidor nos próximos meses, e isso pode ajudar um pouco na demanda. Será então que dá para a gente acreditar em uma recuperação do consumo de leite e derivados aqui no nosso mercado caseiro aí no curto ou no médio prazo, então, Walter? Eu acho que dá sim, Sidney, porque a gente tem um preço que já começou a cair, como eu acabei de falar, tem sinais da economia, que a economia está dando uma melhorada, né? A gente via lá no começo do ano o crescimento da economia esse ano, a projeção do mercado financeiro era de um crescimento praticamente inexistente. As projeções são mais otimistas nesse momento, então uma economia crescendo um pouco mais, com preços caindo, essa conjunção de fatores pode ajudar na demanda e trazer para o segundo semestre, me cobrem isso aí os telespectadores, um cenário um pouco melhor do que a gente está tendo. Tomara mesmo, né? Ô, Walter, agora, por que é que o Brasil está importando tanto leite assim, hein? Porque a pergunta essa é importante, e por que está importando com falta de demanda, né? As importações, é importante a gente entender dois fatores. Entre contratar o volume importado, fechar o negócio e chegar ao volume aqui, são mais ou menos 2 meses. Então, os volumes que estão chegando hoje foram contratados 2 meses atrás, quando a condição de mercado era diferente. Mesma coisa mês passado, etc. E as importações, elas são determinadas pelos patamares de preço. Se aqui o preço em dólar está mais alto do que no Mercosul, é natural que comece a importar mais. E o inverso também é verdadeiro. Se os preços aqui estão mais baixos, as importações caem. Basicamente é isso. Ô, Walter, agora, por que é que as autoridades não levantam logo algum tipo de barreira para impedir essa enchente, né, de produtos importados no nosso mercado? Isso funciona? É uma discussão importante, todo o setor aí está pressionando o governo. Não é muito fácil, porque a gente tem um acordo do Mercosul, né? Foi firmado lá atrás, que determina uma zona de livre comércio entre os países. E então, assim, de um lado ganha o leite, mas do outro, que é um produto que a gente importa do Uruguai e da Argentina, mas por outro lado a gente exporta outros produtos para a Argentina e para o Uruguai. Então, o governo está tentando, na minha visão, manejar isso, proteger o leite sem perder esses outros mercados. Não é uma solução muito simples, eu vejo, Sidney. Quer dizer, é uma estrada aí de 2 mãos, né? Uma que vai e uma que vem. Exatamente, é isso aí. Ô, Walter, agora como é que está a situação da Argentina e do Uruguai em termos de produção de leite, que são os principais fornecedores do Brasil, né? Nos dois, a produção está enfrentando dificuldades, está caindo em relação ao ano passado. O problema, vamos dizer, é que agora a curva de produção deles começa a crescer, né? Que nem a produção lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A produção deles cresce agora e tem pico lá em setembro e outubro. A mesma coisa na Argentina e no Uruguai. Então, eles começam a ter mais leite agora. Então, para nós, isso tem que ficar de olho, porque assim, eles vão ter mais oferta de leite. Mas, assim, nossa demanda nesse momento é uma demanda que não deveria indicar maiores importações. Então, temos que ficar de olho nesse balanço comercial aí. Ô, Walter, agora para a gente arrematar a nossa prosa, né? Vamos responder, então, aquela pergunta mandada pelos nossos telespectadores e assinantes aí do Milk Point, que é a seguinte, vai ouvindo. Como é que o produtor faz para lidar com a baixa nos preços do leite? Pergunta difícil essa, hein, Walter? Essa pergunta é do milhão, né? Eu acho que passa por 2 fatores primordiais. Primeiro, a gestão do negócio. O produtor tem que ter seus números muito na mão. Isso é óbvio? Teoricamente é óbvio, mas muitos não têm. Por outro lado, o produtor tem que saber, e isso é importante que ele sempre saiba,
que o leite é um negócio que se avalia em 12 meses. Está baixando o preço agora? Está, dificulta a situação, mas ele tem que avaliar a atividade dele por 12 meses. Ele tem que, nesse momento, começar a ver pontos que podem ter estrangulamento na propriedade dele. Muitas vezes um produtor está crescendo na atividade, ele tem mais novilhas, mais bezerras e menos vacas em lactação. Então, você tem mais animais que só geram custo e menos animais que geram receita. Talvez seja o momento de mexer nesse balanço. Outra coisa é mão de obra. Às vezes tem mão de obra sobrando, tem que ter pelo menos 400 a 500 litros de leite por mão de obra contratada. Se tiver menos do que isso, talvez possa racionalizar a mão de obra. Como eu falei antes, milho e soja estão em um momento de preços baixos. Se tiver um caixa, talvez valha a pena comprar milho e soja para cobrir demandas aí mais futuras, né? Aproveitar preços mais vantajosos nesse momento. É gestão da atividade, das compras, dos custos, é o principal ponto aí para o produtor nesse momento. Muito bom. Ô, Walter, queria agradecer então mais essa sua participação aqui no programa. Sua presença é sempre muito bem-vinda, muito elucidativa, né? Então, obrigado, grande abraço para você e um abraço para a turma aí do Milk Point. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos. Aí estamos à disposição. Um grande abraço. Obrigado. A boiada ainda não está demonstrando cansaço, mas como a gente vai pegar agora a estrada da Serra do Espinhaço, o melhor é fazer aqui uma parada ligeira para recomeçar a nossa lida marchadeira em instantes, quando então o nosso tempo será ocupado com a discussão da situação atual do boi gordo e da sua cotação, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A fartura de mercadoria virou carestia, gado terminado hoje só tem em fotografia e o resultado é que a nossa praça boiadeira entrou na metade derradeira do ano, pegando uma estrada subideira. Para a gente voltar não vai demorar mais do que 3 minutos e um rastolinho. Aguarde. Tendo ainda um gado engordado e pronto para ser apresentado no mercado, o que o companheiro fazendeiro não pode é ficar ansioso para vender ligeiro e assim correr o risco de fazer um negócio enganoso. Antes, carece de ser cauteloso e sondar o terreiro, acompanhando aqui na nossa função o que é que está sendo falado sobre o boi gordo no mercado e qual foi a variação da sua cotação. E com o tempo avançando pelo calendário mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, no nosso mercado pecuário, a segunda jornada da segunda metade deste ano presente de 2023 foi vencida do mesmo jeito que a primeira, com o carretão embicado com firmeza no rumo de subida do estradão. A explicação, conforme tem sido falado aqui de assim e outro também, é que a fartura de mercadoria que fez uma derriçada geral na cotação da arroba nos meses recentemente passados, agora virou carestia. E gado terminado, hoje, no mercado, só tem em fotografia. O aperto é maior nas regiões que são tradicionais fornecedoras de animais para exportação, onde o comprador de boiada está tendo de correr o chão da estrada de ida e de volta e mesmo assim está enfrentando dificuldade para fechar a carga do caminhão. A questão é que a demanda continua crescendo mais do que massa feita com fermento de primeira qualidade, como aliás ficou bem demonstrado na abrideira desta nossa função novidadeira, por conta aí do renovado apetite do importador chinês, que está cada vez mais chato e complicado, mas continua sendo disparado o nosso maior freguês. E pelo jeito que o vento está batendo no eito, o dono do frigorífico está tendo motivo de preocupação em relação ao abastecimento do seu estabelecimento, porque normalmente daqui para frente começaria a entrar na programação de abate a produção do confinamento. O problema é que, como o preço do boi tinha caído demais nos últimos meses, o confinador desanimou e cortou um pedaço do investimento que estava planejado para esta atual temporada. O resultado é que, pelo menos nesta primeira rodada, o tamanho do rebanho engordado no coxo deve ser menor do que estava sendo esperado. Pois então é verdade verdadeira que a estrada é subideira, mas de qualquer maneira a companheira fazendeira deve prestar muita atenção no andamento da negociação, porque não custa fazer a recordação de que a pecuária brasileira continua no ciclo de baixa e o ano que vem ainda vai ser de descarte de vacas parideiras. Além disso, tem ainda a questão do consumo aqui no nosso próprio terreiro, porque apesar da queda da inflação e da ligeira redução no preço da carne no balcão do açougue,
o dinheiro do trabalhador brasileiro ainda não dá para cobrir a despesa de um mês inteiro, né? Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E, mais uma vez, em todas estas praças, a arroba subiu. A lista das arribadas agora foi encabeçada por Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 246,50 e a vaca para R$ 226,50 a prazo e já livre do Fundo Rural. No norte de Mato Grosso, a fêmea avançou para R$ 182. Em Redenção do Pará, o comprador está pagando pelo boi R$ 194 e pela vaca R$ 177,50. No sul do Goiás, a fêmea aumentou para R$ 197. No norte e também no sul das Minas Gerais, o macho reagiu para R$ 212 e a fêmea também para R$ 197. No sul do Tocantins, o boi foi para R$ 202 e a vaca para R$ 187. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho encareceu para R$ 8,95 o quilo vivo, o que dá R$ 268,50 por arroba. Antes de se espraiar nas planuras do sertão mais fundo e se largar nas lonjuras do mundo, essa água que atravessa a mata e se despeja em cascata na beira da estrada vem de uma fonte que nasce naquele monte, onde no horizonte se descortina a beleza da Chapada e a nobreza das Campinas. Desde os tempos de antanho, toda vez que eu ando nesse trieiro, a visão lá de cima me ensina uma nova lição sobre o meu verdadeiro tamanho e a minha pouca significância nas conjuminâncias dos planos da natureza. Esta e outras prosinhas com o mesmo mote, que foram feitas com a intenção de tirar um retratinho ligeiro da alma sertaneja do povo brasileiro, estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros, cantorinos, violeiros e recitadores do Brasil inteiro. Não tem nas livrarias, e para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e amiga que quiserem podem ligar para mim mesmo diretamente no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook e me chamar para prosear. A gente teria grande satisfação se pudesse ficar aqui pelo menos mais um dia, mas tendo obrigação para cumprir, a gente tem de se despedir do povo desta freguesia. Pois então, antes de pôr de novo a comitiva na estrada, já fica combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.